Isso, quietinha. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Legal. Obrigada pela participação. Nós estamos agora na nossa terceira turma da palestra do Outubro Rosa. Nós tivemos as duas últimas palestras um sucesso, muito bacana. Nós estamos com a parceria com a GoCare. A GoCare é o nosso plano de saúde e disponibilizou os profissionais dela para poder fazer essa ótima palestra, que eu participei das duas. Nós temos essa terceira que vai ser tão boa quanto. É um assunto muito importante, é um assunto que se fala há muitos anos, porém sempre reforçando, sempre tendo novidades. E a ideia, nós queremos muito que se haja prevenção, até mesmo uma erradicação aí do câncer de mama e do colo uterino, que também vai ser comentado aí na palestra. Vou pedir para as profissionais se apresentarem e depois o tempo é delas. Bom dia, meu nome é Crislane, eu sou da GoCare Saúde, do setor de relacionamento empresarial. É um prazer imenso estar aqui com vocês neste dia para falar da prevenção de algo tão importante. Vou apresentar para vocês as meninas, a Adriana, que vai fazer a palestra, a nossa enfermeira, a Flávia e a Camila, que também auxiliam elas. Pode começar, Cris. Então vamos lá, já que fizemos as apresentações, vamos falar desse tema tão importante que é o câncer de mama. E assim, a cada palestra que a gente faz ou que a gente fala, a gente sente a importância e a falta que faz falar sobre o assunto. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente estimula o cérebro a pensar sobre isso. Eu comentei nas duas anteriores, nas duas palestras, que a gente vem fazendo campanhas árduas de Setembro Amarelo, mas há uns 5 anos, mais ou menos. Muito embora tenha acontecido lá em 1994. Só tomou essa força, esse corpo, esse movimento, depois de muitos anos. E com uma taxa muito alta de suicídio. Agora, quando eu falo em outubro, eu já correlaciono com o outubro rosa. Se eu falo em outubro rosa, eu já penso no câncer de mama. E ainda assim é importante falar sobre isso? Sim, é muito importante falar sobre isso. Porque tem muita gente ainda acometida, muitas mulheres. Nós vamos ver aqui na palestra que o índice ainda continua alto. De doenças de câncer de mama acometendo aí as nossas mulheres. Então, vamos fazer a primeira pergunta que eu faço sempre e que eu acho importante a gente fazer. O que é o câncer? É algo que nos chama a atenção sempre. O que é o câncer? O câncer é a desorganização, é a forma de crescimento desordenado da célula. Existe muito mais do que esse valor que está na informação de 100 doenças, causada por essa desordenação celular. Aí eu vi que várias das questões eram, Adriana, o câncer ele é hereditário? Sim, eu estou falando de célula. Quando eu falo de célula, eu penso na genética, Então, se eu tiver na minha família uma história muito próxima, os avós, a minha avó, a minha mãe, a minha tia, pessoas próximas de herança genética com histórico de câncer, é claro que eu vou estar mais atenta. Eu posso ter a predisposição. Com predisposição, eu posso desencadear a doença. Então, o câncer, ele é a forma de crescimento desordenado e maligno. E é importante saber que existe tumor benigno e tumor maligno. Existe. Eu, às vezes, ouço dizer que o câncer dele é benigno. Não. O câncer dele é um tumor maligno. Mas existem tumores benignos, sim, que não são câncer. É uma
uma forma desordenada de aglomerar células, mas que não está com malignidade. Então é importante saber, né, a forma desse tumor. Quando a gente fala em câncer de mama, o câncer de mama, ele consiste na tumoração já de malignidade. Então é um tumor maligno, que se desenvolve a partir das células da mama. A mama, ela é formada por vários tecidos, tá? Entre eles o adiposo, o fibroso. Então tem mama que na palpação a gente encontra regiões mais enrijecidas, né? Mais nódulos, mais gorduras. E não necessariamente a gente já precisa pensar que é no câncer de mama. O câncer de mama, a maior parte das vezes, inicia-se por uma parte mais profunda, que são pelos ductos, é o epitélio, são células lá de dentro. Os ductos mamários são por onde sai a prolactina transformada em leite materno, tá? Mas é importante ter esse conhecimento, é importante saber se conhecer, saber fazer o autoexame, conhecer a mama, saber o tamanho, a característica, porque quanto mais precoce este conhecimento, mais fácil você identifica qualquer tipo de alteração, e aí o tratamento sempre, todo tratamento precoce, ele é muito mais eficaz. Consegue sim erradicar o câncer, acabar, ficar bem e ter qualidade de vida. Pode passar. E aí a gente pensa, e o que nos leva a ter câncer? Né? Claro que tem essa parte genética, a hereditariedade, na formação da célula, mas não é só isso. Os principais fatores de riscos relacionados a desenvolver, quando eu já tenho uma história prévia, quando eu já tenho, né, na família células que levaram a um câncer, seria então a falta de atividade. E quando eu falo em falta de atividade, eu vou repetir em todas as palestras que eu fizer. A falta de atividade física não é necessariamente a academia, que tem que, fazer, puxar ferro, ficar lá. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em atividade física regular. Eu estou falando em 20 minutos de caminhadas diária, regular, todos os dias. Mas, Adriana, eu consigo fazer 20 minutos. Ótimo. Seu corpo, nesse período, ele vai, né, desenvolver várias substâncias que serão de qualidade para um bom desenvolvimento. Então, a essa atividade física, 20 minutos de caminhada diária. Gradativamente, você vai aumentando esse tempo. Até porque tudo na nossa vida está voltado ao hábito de fazer. Então, se começar com 20 minutos, está ótimo. Relacionado a isso, o tabagismo. A gente sabe, né, que o tabagismo, ele faz alteração, mutação celular. Então, se eu já tenho predisposição a ter a doença e sou fumante, eu estou aumentando a minha chance de formar um câncer. Peso corporal muito acima, também eu estou ali de forma desordenada, então eu aumento a chance. Hábitos sexuais, eu acho importante saber, depois eu vou falar rapidamente do HPV, mas eu vou falar no câncer de colo, uterino, porque ele é um precursor, o HPV. Então ele também é um desencadeante, ele é um gatilho para me levar ao câncer. Fatores ocupacionais, né? A gente sabe que pode ocasionar, bebida alcoólica, exposição solar. A gente precisa tomar sol. É benéfico essa ação, mas a gente precisa com alguns cuidados, né? O período de exposição, o horário, precisa de vitamina C. E a gente encontra em raios solares a vitamina C. Mas a gente precisa fazer isso com alguns cuidados, porque pode levar, né, a um câncer de pele e outras alterações.
radiação e medicamentos. A radiação eu encontro em vários fatores ocupacionais, né, em algumas operações, e eu encontro no simples raio-x que eu faço. É importante lembrar que eu só devo fazer o raio-x quando realmente tiver indicação médica. E a gente, eu falo nós, né, porque nós, seres humanos, somos assim. Quando a gente tem qualquer alteração, se eu tiver uma tosse, eu quero um raio-x de tórax para ver se eu não estou aí com pneumonia. E, na verdade, o meu profissional, ele consegue identificar isso na ausculta, né? O profissional consegue fazer isso. E aí ele evita essa exposição, essa radiação. Ele consegue identificar o seu problema, muitas vezes, sem expor você ao raio-x. Porque se você já tem uma predisposição, aí você tem uma tosse, vai lá para o pronto-socorro, faz um raio-x. Aí você tem uma dor nas costas, você já briga lá com o médico, né? Que a gente gosta de fazer exame. Se o médico não fez, a gente já não gosta nem do profissional. Ah, eu acho que eu estou precisando de uma tomografia, porque minha coluna inteirinha. Olha o quanto tempo eu vou ter de radiação. Eu olho o povo, dá um ar de sorriso, porque a gente faz isso. Mas é importante a gente saber que o quanto menos eu me expor, eu não sei se eu tenho ou não a predisposição, então, menos risco eu corro. Então, é legal fazer só quando realmente tiver a necessidade, a indicação médica. E medicamento também. Alguns medicamentos, eles causam dano, né? A gente sabe dos efeitos, inclusive colateral. Então, é importante tomar remédio quando eu tenho prescrição ou indicação. Falei para os meninos anteriores e vou dizer agora, que a gente sempre diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, eu estou com dor, eu tomo e já até te ofereço. Está com dor? Quer um? Ai, vai que é bom. Mas a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque ele pode estar me causando um dano. Então, medicamento, radiação, eu preciso ter muita atenção nessa ação. Fazer isso com muito cuidado. E aí, quando nós vimos lá sobre o HPV, eu vou falar depois, tá? Um pouco melhor sobre isso. E aí, a gente falando de câncer, como que a gente pode se proteger? Fazendo tudo aquilo que nós falamos agora, atividade física, manter o corpo saudável, o hábito de beber água. Isso é tão importante e a gente fala pouco sobre isso. Eu costumo dizer que tudo é hábito. Quando a gente falar em autoexame, a gente vai perceber que nós não temos o hábito de fazer, não diariamente. A gente percebe que a gente precisa criar bons hábitos. Beber água é um ótimo hábito. Comer com qualidade é um bom hábito. Né? Tudo isso favorece a minha qualidade interna do meu corpo e previne, me ajuda a me proteger de um câncer ou de qualquer outra doença. Evitar bebida alcoólica. E aí teve sempre um questionamento: o amamentar é bom ou ruim para o câncer de mama? É muito bom para prevenir o câncer de mama. A amamentação até o 6º mês, excelente. Na verdade, se a gente pudesse escolher o período para prevenir o câncer de mama, até 2 anos, estaria ótimo. Nem sempre a mulher tem essa disponibilidade, por causa do trabalho, por várias razões. Então, pelo menos amamentar até o 6º mês, previne o câncer? Sim. Nós vimos lá os ductos, o epitélio, de onde é a formação do câncer. Então, se eu produzir prolactina e conseguir fazer a amamentação até o 6º mês, é excelente. É uma prevenção, sim. O ideal nem sempre é o real na nossa vida, né? O ideal seria até o 2º ano de vida. Mas se não consegue, pelo menos até o 6º mês. Olha, 60 mil novos casos por ano no Brasil. Não é uma taxa muito alta, gente. Nós estamos falando em tecnologia, conhecimento, né? Qualquer coisa a gente dá um Google ali, vê se é, se não é, se pode. E, no entanto, a nossa taxa de câncer de mama está altíssima. É claro que não é o mesmo número da mortalidade,
porque é identificado com conhecimento e erradicado, abaixou o número de mortalidade, mas de novos casos ainda está muito alto. 60 mil novos casos no Brasil. 28% desse valor pode ser prevenido, pode ser visto antes com autoexame, com bons hábitos, pode ser prevenido da forma de qualidade de vida que levamos. Então é importante a gente lembrar, né, desses números, que está muito alto, mas que parte dele a gente consegue prevenir, se a gente tiver os cuidados. Olha, o câncer de mama é um tipo mais comum entre as mulheres depois do câncer de pele, o não melanoma, né? O tumor, 28% de novos casos nesse público que a gente atinge. O que é importante eu falar? Que o câncer de mama, Adriana, só dá em mulheres a partir de 35 anos e em mulheres acima de 50? Não. Não é comum dar em mais jovens, mas acontece. A célula pode sofrer uma mutação, uma mudança, e causar um câncer de mama em jovens de 25 anos, 22 anos. Não é tão comum, mas pode acontecer, tá? E aí, existe esse marcador, né, tumoral, que é por isso que é importante conhecer sua mama. A pessoa é mais jovem, mas de repente o autoexame, ela se conhece, ela sabe reconhecer algum tipo de alteração na mama, ela consegue, em tempo hábil, procurar o profissional, e existe aí esse marcador tumoral que vai identificar se houve uma mutação celular e se ela está apresentando esse tipo de alteração mesmo antes dos 35 anos. E outra dúvida foi sobre o câncer de mama dá em homem, atinge, né, os homens? Não é comum, é raro, mas sim, pode acontecer. E está correlacionado à hereditariedade? Sim. E também aos hábitos, na obesidade, em alguns casos, bem mais raro, pode acontecer. Então é importante que ele também tenha essa consciência e também saiba identificar se está tendo alguma alteração, alguma mudança na característica. E ali, gente, é o cromossomo, tá? Eles são iguais, ó, de repente, vocês dá para ver aí do fundo, aí tem uma diferente, a BRCA1 e A2, consegue identificar, opa, aqui teve uma alteração. Ela não tem idade, não tem obesidade, ela tem qualidade de vida, mas no exame ele consegue identificar que houve uma alteração. É uma mutação, uma mudança, e mutação muitas vezes ela não tem origem. Houve uma mudança naquilo. Eu trouxe a imagem da mamografia, porque há alguns anos que as pessoas, as mulheres não faziam por vários mitos. Porque achava doloroso. Não que seja confortável, tá? Ela é incômoda. Realmente ela é um pouco desconfortável. Mas é de extrema importância. E aí ainda tinha preocupação se não era a própria mamografia que causava o câncer. Por quê? Porque ela espreme a mama, no teor da palavra. Ela aperta a mama. E quando ela aperta a mama, é justamente no intuito de que essa radiação não atinja de forma maléfica as células. Então ela não causa câncer de mama. Entendeu? Muitas das mulheres não faziam e falavam, né? Relatavam isso, que a própria mamografia causava o câncer de mama. Mas não. Ela diminui mesmo o espaço intracelular justamente para que a radiação não atinja de forma maléfica. Então é importante fazer, muito embora ela seja incômoda. E o ultrassom não substitui a mamografia, ele complementa. Então muitas vezes tem uma alteração na mamografia e já faz ultrassom de mama, mas ela não substitui a mamografia, tá? Importante a gente, né, conhecer um pouco mais sobre isso, porque como o ultrassom não dói,
Às vezes a gente quer problema, mas é importante, quando precisa, ter indicação de ser feito. Aqui eu trouxe alguns tipos, tá? Alguns tipos de câncer de mama que pode acontecer. Aqui até tem o que eu já disse anteriormente, né? É raro, mas pode acontecer em alguns homens, né? E o sintoma do câncer de mama, que quando a gente fala do autoexame, a gente fala sobre sinal e sintoma, que a gente pede para identificar, prestar atenção naquilo. Então aqui, né, secreção pelo mamilo, mudança do formato, textura, isso é importante saber. A hora que eu faço o autoexame, eu olho no espelho e vejo sempre que o formato, as mamas são relativamente iguais. Não são iguais no mesmo tamanho, mas relativamente próximas. Mas muitas vezes ela é próxima uma vida inteira e de repente um dia você olha, ela está muito maior. Te causa até, né, uma certa estranheza naquilo. Você fala, nossa, parece que está muito maior que a outra. Então isso vai me chamar a atenção e eu vou buscar ajuda profissional, tá? A gente tem período, né? Período pré-menstrual, que a gente sabe que existem alterações mamárias, pelos hormônios produzidos. Então, a gente precisa conhecer em que período. Desse a 10 dias antes do meu período menstrual, eu sinto minha mama aumentada, dolorida. Tá, eu conheço, isso faz parte da minha característica. Porque tem mulheres que é mais acentuado, outras menos. Tem mulheres que nem sabem se o ciclo está próximo ou não, porque ela não tem alteração assim importante que ela sinta. Então, se eu me conhecer, eu vou saber identificar, né? Porque é muito específico. Muitas vezes o que está em um não está no outro, né? É ímpar. Então, aqui alguns tipos, tá? É importante olhar o formato, o tamanho, a textura. O que a gente fala de aspecto de casca de laranja é um sintoma. Você olha na mama e é a olhos nus, eu posso dizer isso até porque, né, na avaliação a gente vê isso com muita clareza. Quando você olha, ela parece realmente, a casca de laranja ela é mais rústica, parece que o poro é mais aberto, né? E aí você olha na sua mama a vida toda, não tem nenhum tipo de alteração. Em algum momento você olha e ela está com esse aspecto de casca de laranja, precisa sim buscar ajuda. E sangue, pode passar, nódulo, ou na hora da expressão, a gente vê que tem alteração. Vou falar rapidinho com vocês do que é BIRADS, é a classificação do resultado dos exames. Falar um pouco sobre ele é importante, por quê? Porque que acontece assim com muita frequência? Eu, como profissional de saúde, posso até dizer a vocês, muitas vezes a pessoa busca o resultado, chega em casa, dá um Google, não entende direito, olha aquele resultado, nossa, estou com câncer de mama, não quero nem ver, quero nem saber mais sobre isso. E aí sofre por antecipação, porque nem conhece sobre aquilo, entendeu? Então é importante a gente saber que assim, BIRADS, e eu ainda falo sobre isso por ter vivenciado com uma paciente, uma história triste dela, porque ela leu aquilo BIRADS, ela não entendeu nada, foi meu que ela não conseguiu compreender, ficou desesperada, tempos achando que estava com câncer de mama e que ia morrer logo. Então, olha, BIRADS é a leitura da mamografia, né? A classificação. E aí ele se classifica por uma numeração. Então, quando o resultado é inconclusivo, não significa que a pessoa está com câncer. E muitas vezes a gente tem que pedir para o paciente voltar e repetir o exame. E aí quando você pede para ele, olha, precisa refazer o exame, a médica está pedindo para você voltar, eu estou com o pedido, a pessoa se assusta. Ela acha, bom, já viu coisa ruim. Não ia mandar eu fazer isso de novo se já não tivesse visto coisa ruim. E não é bem assim. Se ele dá inconclusivo, ela não viu foi nada. Ela não conseguiu ver se tem ou não. Então ela precisa ver de fato o que tem naquela imagem. O 1 e o 2, eles são normais, sem alteração nenhuma. O
O que no 2 aparece radiológica benigna é aquilo que nós conversamos da formação da mama. Às vezes tem um tecido fibroso, às vezes tem um pouco mais de gordura. Ele encontra na imagem, mas não tem malignidade. O 3, ele tem alteração provavelmente benigna. E é necessário acompanhar por 6 meses. O que é importante a gente falar quando vê que deu 3, na classificação deu 3? É importante a gente saber que com o exame físico mais essa classificação, muitas vezes eu preciso só retornar para fazer exame de controle. E às vezes a gente sai tão insatisfeito do profissional, que você fala, pô, eu vi que a alteração deu classe 3, está alterado, porque eu li. E aí o cara manda eu voltar daqui 6 meses. Sim, você não tem malignidade naquele resultado. Você só precisa fazer o controle a cada 6 meses. Porque daí dá para ver se vai ter mudança nesse resultado de exame. A 4 tem, na classificação do BIRADS 4, ele tem suspeita de malignidade, mas ele só pode dizer se tem de fato depois do resultado da biópsia. E aí quando a gente vê a partir do 4, BIRADS 4, 5, nossa, já dá uma angústia, porque já pensa que já é câncer. Mas se não fez biópsia, não confirmou, calma, ele está suspeitando que pode haver malignidade, não necessariamente que seja. Então precisa voltar ao profissional e ele vai fazer a biópsia e aí só com confirmação que ele vai saber se é câncer de mama ou não, tá? A partir do 5 existe uma maior, né, uma suspeita maior, mas também tem que ter confirmação. 6, quando vem BIRADS 6, é que a pessoa já é portadora da doença e vem tratando da doença. Então, ele pode dar 6. E aí, gradativamente também, ela vai erradicando, ele vai diminuindo o BIRADS. Mas enquanto ela está em tratamento de câncer de mama, ele vem com esse resultado. E aqui está o autoexame das mamas, que é muito importante a gente fazer diariamente. Eu sei que é difícil, que não é o hábito, né, de fazer, a gente não tem, mas é muito importante. Antes, nós dávamos a orientação de fazer debaixo do chuveiro. Era até os profissionais que orientavam, aproveita o banho e já vai fazendo o exame da mama. Aí foi visto que é mais importante eu primeiro conhecer a inspeção, depois a palpação. E a inspeção é eu olhar ao espelho e ver e conhecer de fato o tamanho e aspecto das minhas mamas. Por que o tamanho? Porque se começar a ficar diferente o tamanho, eu vou precisar buscar ajuda profissional. Se o aspecto, você olha, o mamilo tem uma coloração e de repente ele começa a mudar ou ficar introvertido, ele também precisa ser avaliado, né? E eu só consigo reconhecer se eu conhecer. Se eu não conhecer, eu não reconheço. Eu não sei, eu olho e de repente dá e me causa dúvida. Nossa, será que era assim? Ai, não sei. Agora, se eu conhecer minha mama, eu consigo identificar. Não, não é. Eu estou precisando, né, de uma avaliação profissional. E na hora da expressão também isso é importante. Sai líquido? Bom, mas eu estava amamentando há pouco tempo atrás. É normal que saia o líquido na expressão? Sim, porque, né, a produção, ela não para, assim, para todas as mulheres na mesma fase. Mas mesmo assim, período longo é importante avaliar. E a posição, gente, é importante demais. Então eu preciso estar com a mão para cima, com a mão na cintura, com a mão na cabeça, com o braço pendurado durante que eu estiver fazendo a palpação, porque eu consigo identificar toda a minha mama. E é legal que precisa ser feito em movimento suave, tá? E aqui, ó, com a digital. E é suave o movimento, não é com força, é suave. E aí no sentido horário. E para finalizar, você faz a expressão, não com muita força, porque se tiver substâncias ali,
ela é coletada e levada para análise, para ver o tipo da célula. Aqui é o autoexame, né, que a gente está ensinando as posições. E aqui, gente, isso aqui eu acho importante falar. Sempre fazer o autoexame a partir da axila. Porque a gente começa direto na mama, mas as nossas células mamárias começam a partir da axila. É axilar. Então, onde eu começo fazendo o meu autoexame? Na axila. Lembrando, claro, que é uma região rica em linfonodos, que a grosso modo dizendo, são as ínguas, sabe? Quando a gente tem alguma inflamação, fica dolorido, dói, pode mexer o braço, é uma localização. Então, é importante, se eu não tinha, tem agora, não sei o que é, procura ajuda. Então, é importante começar fazendo pela axila. E criar o hábito, do jeito que eu pedi para a turma anterior. Se eu pedir para beber água, 2 litros, não vão querer. Né? Vem com um garrafão aqui, vou falar, tá de brincadeira, vou tomar. Mas se eu trouxer aqui um copo, daqui a pouco eu trago 500 ml de água, deixa aqui você toma. Você fala, nossa, consegui tomar 1,5, 2, 3. Quando você perceber, você tomou 4 garrafinhas de 500. Tomou os 2 litros de água, ajudou o rim a trabalhar. Assim, são os hábitos que a gente vai criando, saudáveis, do autoexame, deixa eu avaliar minha mama, deixa eu ver como é que está, se está tudo bem. Quanto antes eu fizer as ações, precocemente eu consigo identificar alguma alteração na minha saúde física, ou emocional. A gente costuma falar não só do câncer de mama, mas também do câncer de colo uterino. O câncer do colo uterino, ele é definido pelo crescimento, desordenado das células na região do colo, que é a última porção da vagina e a primeira porção do útero. Então, a pergunta sempre, as pessoas me perguntam, mas se eu tirei o útero, eu faço o Papa Nicolau? Faço. Porque se eu só tirei o útero, eu não tirei o colo do útero, eu preciso saber que tipo de célula eu tenho ali. Agora, se a pessoa fez a retirada, a esterectomia retirada do útero radical, ela tirou ali os anexos, tirou o colo, tirou o útero, aí ela não faz mais o Papa Nicolau. Se foi só o útero, precisa manter-se. Isso é uma dúvida sempre. As pessoas, quando tiram o útero, elas pensam que não precisa mais fazer o Papa Nicolau, tá? Então, eu trouxe a imagem do colo, aqui, assim não está dando muito para ver, mas um colo normal, um colo já com câncer, uma colposcopia de uma lesão de baixo grau. Na colposcopia, quando o médico avalia, ele consegue identificar as alterações do colo. E aí ele consegue até acelerar o processo na urgência. Tanto que quando vem o exame do Papa Nicolau alterado, por isso que é muito importante fazer Papa Nicolau, alterado, nas alterações ele já encaminha colposcopia. Já é protocolo. Por quê? Porque daí o médico vai olhar esse colo e vai visualizar esse aspecto. E aí ele consegue fazer identificação e pedir urgência no resultado desse exame. Aqui eu trouxe a imagem do tumor só para a gente saber, assim, identificar e ver a importância de fazer o Papa Nicolau. Na última, eu fiz uma estratificação e vi que muita gente ainda não faz Papa Nicolau. Parece assim, nossa, parece absurdo, parece longe da nossa realidade, Mas não é. É muito mais próximo do que a gente imagina. Eu mesma fiquei surpresa, porque o número de pessoas que escreveu nunca realizado estava muito maior do que eu estava esperando, Porque o Papa Nicolau é um exame simples, que a gente vem falando há muitos anos sobre ele, e ele
é o que consegue prevenir o câncer do colo. É o Papa Nicolau, é a citologia oncótica. Então, ele aqui, olha, só para a gente ter a imagem aqui formado de forma desordenada o tumor, e veja que embaixo parece raiz de árvore, né? Quando a gente ouve falar em metástase, nossa, fulano teve um câncer no colo do útero, por exemplo, e está com metástase em outra região. Então, a gente olhando assim, a gente consegue imaginar que essas células desordenadas, elas migram para outros tecidos e órgãos e formam outros tumores, né? E formam outros cânceres em outros órgãos. E essa imagem é só para a gente ter uma ideia de como que ele pode ser. E câncer do colo, nem toda mulher sente dor, tá? Porque algumas têm essa queixa, essa referência. Dor na hora da relação sexual, ela sente dor. Fala, eu sinto, a referência até é essa, quando a gente coleta a informação. É uma dor bem funda, é uma dor estranha na vagina que eu sinto, mas não é superficial. É bom a gente lembrar que nem todo mundo sente dor. Tem mulheres que não têm sinal e nem sintoma do câncer e elas não sentem dor. Quando elas vão perceber, não fazem o Papa Nicolau, já está muito avançado. Então, nem toda mulher sente dor. O HPV, gente, é uma infecção sexualmente transmissível e ela é pelo papilomavírus humano. O HPV, ele é o precursor do câncer de colo. Então, muitos dos históricos, a pessoa tem predisposição e aí ela tem a infecção causada pelo HPV e desenvolve o câncer de colo. E é importante a gente saber que são, assim, inúmeros desse vírus e muitos deles ultrapassam a barreira do preservativo. Por isso, com tanto histórico de câncer de colo, foi visto que é muito importante o adolescente tomar a vacina. Houve uma barreira, houve um mito, houve assim um desconforto quando foi lançado a vacina para o HPV no adolescente, porque na menina é aos 9 anos, que vai até os 14. E nos meninos era a partir dos 11 anos. Foi visto pela organização, pelo Ministério da Saúde, a importância de tomar essa vacina na adolescência para que na vida adulta não desenvolva o câncer pelo HPV. E aí a idade dos meninos, que era a partir de 11, virou a partir dos 9. Então hoje, meninos e meninas, quem tem adolescente em casa, precisa orientar a ir para a unidade mais próxima, que o Ministério disponibiliza, para receber. E aí é bom também falar que é assim, não é anual que nem a gripe. Vai tomar 2 doses. É a dose inicial e 6 meses depois o reforço, tá? E aí é para a vida toda. Mas é muito importante essa vacina nos nossos adolescentes. No Papa Nicolau é a mesma coisa que eu falei do BIRADS. É importante a gente saber que o resultado, que a classificação, classe 1, classe 2, classe 3, até a classe 4, a partir da classe 4 é que ela está sugestiva. É sempre sugestiva ao câncer, tá? Não só tem confirmação depois da biópsia. Na classe 3, existe a presença de células alteradas. Mas aí a gente precisa ver qual é o NIC, o médico precisa de outros exames, de outra avaliação, inclusive da colposcopia que eu mostrei a imagem, tá bom? É importante saber isso, para ver o quanto é importante fazer esses exames. Somente com esses exames se previne o câncer de colo, o Papa Nicolau. O médico pega uma alteração celular, faz uma colposcopia, negativado para câncer, mas ele sabe que precisa tratar,
existem outras células aí alteradas que precisam de tratamento. Então é muito importante fazer. E o NIC, daí ele vai classificar neoplasias, vai classificar a complexidade do câncer, tá? Por que eu trouxe a imagem do Papa Nicolau? Muito embora todo mundo pense que, nossa, mas Papa Nicolau todo mundo sabe como é que faz, né? Mas é importante a gente ver algumas pessoas, conforme eu já até comentei anteriormente, nunca fez. E aí, existem alguns mitos também relacionados a esse exame. É claro que, vejam bem, existe orientação para essa coleta. Nós vamos coletar células. Então, vem às vezes, o profissional da saúde pede para refazer o exame. Sabe por quê? Não é porque veio com alteração, é porque a amostra foi insatisfatória. Porque às vezes ele não recebeu a orientação adequada. Para coletar esse exame, é importante orientar que ele precisa fazer abstinência sexual de 72 horas, 3 dias antes. O exame não pode ter relação sexual. Por quê? Porque na hora de analisar a célula da lâmina, ali a lâmina, a célula vai apresentar apenas espermatozoide, não vai apresentar outro tipo de célula. E aí a gente inutiliza, ela está inadequada. E aí precisa chamar o indivíduo, a mulher de novo, para a gente coletar novamente, para mandar para análise. Entendeu? Então é importante saber que não dá para fazer também higiene íntima no dia anterior. Porque daí a gente perde a célula importante, que a gente precisa interna. Né? O Papa Nicolau, olha lá, tem o espéculo, a espátula, ela pega interior da cérvix, né, do colo, e exterior, e externa. E analisa os 2 tipos de célula. Então é importante não fazer, né, lavagem íntima, se vai coletar, se vai na ginecologista para coletar o Papa Nicolau amanhã. Ou então, né, respeitar a abstinência dos 3 dias, não ter relação sexual, porque amanhã eu vou no ginecologista e eu vou, né, coletar o Papa Nicolau. Então eu sempre trago a imagem para a gente se lembrar aí dessa importância. Então, o que eu acho que foi mais importante de toda a nossa conversa? É a conscientização que a gente tem que ter da prevenção, né? A gente precisa prevenir doenças, a gente precisa tomar alguns cuidados básicos com o nosso corpo, com a nossa mente, para a gente ter qualidade de vida. E o que é então o Outubro Rosa? É essa prevenção, é essa conscientização. Preciso me conhecer, preciso saber da minha mama, preciso saber fazer o autoexame, ter bons hábitos, preciso anualmente ir a ginecologista, fazer o Papa Nicolau. O nosso número ainda está muito alto. A gente precisa dessa conscientização. A gente precisa entender, né, que podemos prevenir doença. E pensando nisso, olha, declare seu amor por você mesma. Participe da campanha Outubro Rosa. Você participa, inclusive, com você mesma. Pare para fazer uma reflexão. Quando eu fiz meu último Papa Nicolau? Meu exame da mama, nossa, estou precisando reconhecer. Então, participe. O câncer o câncer de mama e do colo uterino podem ser prevenidos. Algumas doenças, né, nós sabemos que, assim, alguns estudos nos apontam que a gente faz uma qualidade de vida, mas alguns a gente consegue prevenir ou detectar em tempo hábil para que o tratamento seja eficaz. O amor próprio começa nos detalhes. Cuidar-se é a melhor maneira de se amar e ser plenamente feliz. Cuide-se. Então, é mesmo uma reflexão. Quando a gente para pensar em Outubro Rosa, assim como no setembro, né, amarelo e os outros meses que virão, é uma reflexão naquele momento para a gente saber, né, como eu estou comigo, como está a minha saúde,
quando eu fiz esse último exame, e o quanto é importante eu ter conhecimento. Eu peguei algumas perguntas que vieram, né, de vocês, da equipe, e coloquei dentro da palestra, né, que tinha muita gente querendo saber se o câncer de mama acometia homens e mulheres, qual seria a idade mínima para que pudesse desenvolver, quais seriam os sinais e sintomas da doença, o que era bom observar, modo de prevenir. Então, eu aproveitei o questionamento, né, as perguntas, as dúvidas, e coloquei aí dentro da palestra. Então, só para reforçar, a prevenção é a qualidade de vida, é o autoexame e a regularidade no ginecologista. Papa Nicolau, né, e estar sempre anualmente sendo feito e estar indo ao ginecologista, ao profissional de saúde, buscando informações, mas informações que realmente esclareçam, né? Ter um pouco de cuidado com o mito, com as coisas que falam em volta de alguns procedimentos que impede a ter saúde, a fazer a prevenção de doença. Promoção de saúde e prevenção de doença. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, tá bom. Achei bem bacana, gente, essas perguntas antecipadas, porque eu consegui trazer já dentro do texto aquelas dúvidas que todo mundo tem e que às vezes a gente fica constrangido em levantar a mão. Foi bem bacana isso. Eu só gostaria de dizer a vocês que a Qualquer Saúde ela está comprometida com os beneficiários. Então, disponibiliza vários canais de acesso, de atendimento. O CNI, na clínica do CNI, ela tem lá um programa que chama Peso Ideal, Novos Hábitos, Ambulatório da Dor, que muitas vezes a gente nem sabe, entre outras assistências. Você precisa, quero mudar de hábito, quero perder peso, ou qualquer outra queixa, é importante saber que lá tem essa assistência. Tem o pronto-socorro Santé, né, que está disponível na assistência ali para a Qualquer, e nós, da Qualquer, que somos do setor da qualidade de vida e saúde, que estamos aí trabalhando em prol de melhorar a assistência, se precisar de alguma coisa, de alguma informação, nós estamos lá disponível e tem o canal do relacionamento empresarial, né, que a Cris está aqui com a gente, que dá aí para vocês buscarem informação, ajuda e a assistência que tiver precisando, tá bom? E aí eu agradeço, né, a atenção de vocês e se não tem perguntas, eu agradeço a atenção de vocês e espero que a gente vá fazendo as prevenções, trabalhando aí com a saúde, realmente promovendo